Lembra que eu falei do lobo pré-frontal e da autorregulação? Então, a autorregulação também tem um comportamento chamado autoinibição, que é justamente isso. É você dizer assim, é o sinal verde, é o sinal vermelho, a vergonha, a culpa, o medo. Isso faz parte do processo de amadurecimento. E eu queria ilustrar aqui, Alisson, eu vou até confessar aqui um pouco, durante a minha infância, até parte da minha adolescência, eu fiz aulas de teatro, porque eu era muito tímido. Ainda sou, sobremaneira. E eu lembro que eu levei para a minha vida uma lição que eu aprendi no teatro. Por isso aí também a questão que eu te falei das artes também. Das artes. Que é assim, ultrapasse a barreira do ridículo. O que é isso? Muitas vezes nós não perguntamos na sala de aula, nós desistimos de aprender algo porque a gente se acha ridículo, a gente se acha menos capaz, vergonha, medo, né? Então eu levei isso para mim assim de, olha, você parece razoável, você pode, você deve, vai ser bom, né? Além de ser prazeroso, isso é importante, isso é bom, então isso é bom para mim, eu vou ultrapassar a barreira do ridículo, eu vou dar uma oportunidade, eu vou decidir, lembra que no começo nós decidimos, eu vou decidir aprender, então isso aí já joga, decidir aprender dopamina aqui para o meu córtex pré-frontal, e isso tem um nome chamado atenção. E por isso que eu te falei que quando nós tomamos uma decisão intelectual, interna, que é eu decido aprender, eu vou aprender, isso é o primeiro passo para a aquisição da habilidade específica. E qual é o último passo? A memória de longa duração. E o que é que tem entre a decisão intelectual de eu quero aprender e a memória de longa duração? É justamente esse conjunto de estímulos repetitivos e diversificado que vai desembocar nessa nova aquisição. E esse trajeto do meio se chama plasticidade, né? Usamos da plasticidade para desembocarmos na memória de longo prazo, que é o que chamamos de aprendizado. Inclusive tem essa outra imagem aqui, né, que fala do desenvolvimento neurobiológico, né, que fala aí do recém-nascido até 2 anos. Acho interessante que você possa falar um pouquinho dessa imagem também. Essa imagem é muito ilustrativa, olha aí, isso aí é para nós visualizarmos a plasticidade, a neurogênese que nós falamos, olha, o cérebro de um recém-nascido é esse mais ralinho aí, isso aí são neurônios, né? Com 3 meses é essa figura do meio, né? Com 15 meses, e olha comparando aos 2 anos de idade. Tá vendo o desenvolvimento crítico que está, a janela de oportunidade e o desenvolvimento crítico que se tem? Olha a neurogênese como está bastante intensa nesse período. Então, olha aí como muda, tá vendo que há uma mudança anatômica? Isso aí, a pessoa já está viva. Veja, a gente acha que nasce pronto, né? Sim. Mas nós somos seres flexíveis e em desenvolvimento. Nós nascemos e vamos maturando com o tempo. Como eu te falei, temos algumas janelas, a principal delas é essa aí, dos primeiros 24 meses. E olha que diferença, Alisson. Olha, se compararmos isso com um jardim, olha esse jardim aí, olha essas plantas, né, em recém-nascidos, e olha como é que fica a arquitetura neurológica aos 2 anos de idade. Compare a primeira e a última foto. Essas imagens aí nos dizem muito sobre a plasticidade e o nosso desenvolvimento. Foi para ilustrar, ser bem ilustrativa essa imagem. Muito bom. Clássica também nas neurociências. E aí a gente tem uma outra imagem, eu queria que você pudesse falar, porque eu acho que a gente entra agora num tópico de fato ali, dizendo assim, como é que a gente aprende de fato, né? Qual é o caminho desde a memória de curto prazo até essa de longo prazo, né? Isso. E aí... Olha só, eu estou aqui pegando esse copo, tá? E conversando contigo e pensando no que eu vou falar. Isso tudo se dá num plano que se chama memória operacional. Ou memória de trabalho, porque veio do inglês, né? Do work memory. Então, mas eu prefiro, inclusive, memória operacional. Certamente amanhã eu me esquecerei da cor do copo, claro que se nós não estivéssemos sendo filmados, né? Normalmente se esquece da cor do copo, se esquece até que eu bebi a água, o que eu pensei. Eu esqueço tudo, não sei o que eu tomei no café da manhã, não sei. Então, a primeira coisa é fazer aquele passo lá, a decisão intelectual de aprender, que é ligar o botão do foco,
do aprendizado. Então, ligar esse modo, não tem um modo avião, a gente vai ligar um modo aprendizado. Só em ter consciência disso, já aumenta a nossa dopamina pré-cortical e já liga o primeiro elemento para desembocar na memória de longo prazo, que é eu aprendi, né? Quer dizer, eu adquiri essa habilidade. Então, Alisson, voltando aqui para o nosso exemplo, estamos aqui com um copo e eu estou aqui com a memória sensorial, tá? Se eu nada fizer, essa memória tende a desaparecer, a não ficar. Mas se eu colocar emoção, como eu estou colocando aqui, porque eu estou gostando de estar aqui com você, eu estou gostando desse papo, se eu coloco diversas emoções nessa memória, ela pode virar aí com a repetição e os estímulos, mas a emoção é algo muito interessante para frisarmos, ela pode virar uma memória de médio prazo. Tá? E agora imagine ali uma dinâmica de Olimpíada, né? Se treinarmos bastante, se repetirmos esse conteúdo, se usarmos de outras ferramentas, de outros meios, físicos ou digitais, para reiterar essas informações, para revisar, né? Se eu estou falando aqui com você, depois eu vou escrever o que eu estou falando, depois eu vou reler o que eu estou falando, depois eu vou ver no computador, vou escrever no computador, depois eu vou conversar a respeito. São meios de reiterar, meios de reforçar aquele caminho sináptico, né, que falamos da plasticidade cerebral. Então, quanto mais eu faço esses reforços, com essa diversificação de estímulos, de emoções e de meios, mais eu transformo uma memória de curto prazo na famosa memória de longo prazo, que aí sim, esse é o marco do aprendizado. Muito bom. Eu acho que também se explica, você pode até dizer se é isso. Você falou assim, do aprender agora. Eu uso muito quando eu digo, isso aqui eu quero aprender. Aí eu meio que me forço a ter uma atenção maior para aquilo, mas também quando eu vejo que é uma coisa que não tenho interesse de aprender, isso aqui eu estou perdendo tempo. Eu tenho essa sensação com muitas coisas, que eu consigo... Isso aqui é o que eu preciso, é o que eu vou focar, e geralmente eu aprendo mais rápido quando acontece isso, mas também quando eu coloco na cabeça, isso aqui não vai fazer sentido, eu realmente esqueço. não fica nem por meia hora na minha cabeça. Geralmente acontece isso comigo. Nós temos a capacidade de lembrar também porque temos a capacidade de esquecer. Tudo bem que são 86 bilhões de neurônios, como falamos em outro momento, mas tem limites. Essa circuitaria também tende a privilegiar aquelas informações que nós decidimos enfatizar, que nós consideramos importante. Por isso eu pedi desde logo, vamos decidir aprender, vamos fazer essa decisão intelectual inicial, porque isso muda tudo. Agora está revelado aqui o porquê da pergunta. Sim. E muito interessante isso, Alisson, porque se nós retivéssemos tudo, nosso cérebro seria menos eficiente. Então esse esquecimento também faz que essas sinapses que temos mais estímulos, que tem que ser as mais... Seria bom ser as mais pertinentes, as que mais consideramos importantes e nos ajudam de fato, elas tendem a ter mais eficiência. E essa eficiência se dá tanto pela plasticidade quanto pela poda neuronal também, que vai perdendo neurônios.